glória. Deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como não dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa respectiva alma. Este é o dia em que o Senhor fez. Desta feita nós nos encontramos alegres, satisfeitos, regozijados em sua maravilhosa graça, presença. Por aqui o teu servo, auxiliar irmão Marcelo, passa por aqui uma vez mais para nos deixar na palavra e reflexão ao teu coração, ao meu coração, aos nossos corações. Desta feita, o Evangelho de Jesus Cristo, na continuação ainda da live, glória a Deus, que escreveu o mestre Marcos, desta feita, o seu capítulo de número 14, glória a Deus, o versículo 27 ao 31, aonde tem um subtítulo, Pedro é avisado. Marcos capítulo 14, ele tem 72 versículos, glória a Deus. Ele tem um título que é a consulta dos sacerdotes e vai ter vários subtítulos. O primeiro é o jantar em Betânia, o segundo, o preço da traição, glória a Deus. O terceiro, a última Páscoa, a Santa Ceia. O quarto, que nós vamos já refletir, Pedro é avisado. O quinto, Jesus no Getsemane. O sexto, Jesus é preso. O sétimo, Jesus perante o Sinédrio. E o último, Pedro nega a Jesus. Marcos capítulo 14, versículo 27 a 31. Olha o que diz a palavra do eterno Deus. Glória a Deus. E disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, louvado seja Deus, e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizassem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência, ou com mais impetuosidade: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Meu amado, minha amada, nós aprendemos, ou pelo menos assim nos ensinaram, e continua nos ensinando, alguns, não são todos, e continua aprendendo, alguns, não são todos, que só Pedro que negou a Jesus. Glória a Deus. Bem verdade que quem escreveu os evangelhos, entre eles Mateus, que foi discípulo de Jesus, Marcos também, que foi discípulo de Jesus, que foi aquele mesmo Marcos, sobrinho de Barnabé, foi aquele mesmo Marcos que acompanhou a viagem missionária de Paulo e Barnabé, salvo engano, a primeira viagem. Glória a Deus, né? Lucas que escreveu o Evangelho, embora Lucas não fez parte do quadro do discípulo do Senhor Jesus Cristo, aqueles que começou a seguir Jesus de início, né? Na verdade, Lucas era um grego, filósofo e um doutor médico especializado na medicina. Glória a Deus. Ele não seguiu Cristo de perto, ele escreveu, glória a Deus, o Evangelho que porta o seu nome, de 24 capítulos, louvado seja Deus. Assim, glória a Deus, e de ouvir, de colher informações dos próprios discípulos, de alguém, de quem sabe dos povoados, glória a Deus que vive e reina para todos sempre. E assim ele escreveu o Evangelho de Lucas. João, esse acompanhou Cristo de perto. Então, dos 4 que escreveu o Evangelho, na verdade é o Evangelho, agora 4 pessoas distintas escreveram, louvado seja Deus. João, glória a Deus, Marcos e Mateus, glória a Deus. Agora, olhe para cá, o Marcos ele faz questão de destacar que todos negaram a Jesus, louvado seja Deus, todos. Mas nós aprendemos assim, e às vezes muitos de nós continuamos a aprender assim, e às vezes muitos de nós continuamos a ensinar assim, que só o apóstolo Pedro, que antes foi discípulo, né, depois apóstolo, e teve a culminância em presbítero. Ô Marcelo, como é que ele foi presbítero? É só tu ler 1 Pedro capítulo 5, versículo 1.
glória a Deus, que o próprio Pedro, com seus próprios lábios, ele labia, ele vinha dictar que ele era presbítero também. Louvado seja Deus, glórias a Jesus. Agora veja bem, Pedro é avisado. Jesus, ele sempre nos avisa, como avisou a Pedro, como tem avisado aqui, ali e acolá os seus servos. Avisou o que, Marcelo? Referente a ele negar a Cristo, ou a eles negarem a Cristo. Glória a Deus. Veja bem, ele disse que Jesus foi Jesus quem disse. Louvado seja Deus. Jesus disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim. Glória a Deus, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Alguém ia ferir o pastor das ovelhas. Alguém ia conduzir preso o pastor de ovelhas, o subpastor, que é o Senhor Mairias e Gesmai, o nosso Jesus. O Senhor Jesus disse isso, vaticinando, profetizando. Ele era Deus, ele previa o futuro. Olhe para cá, a única coisa que nós não conseguimos ver é o nosso futuro. Jesus, como homem, glória a Deus, ou como Deus, ele sempre via o que estava à frente, futurístico, glória a Deus, perto, de médio e longo prazo ou de longo prazo. Jesus sempre vem prever, glória a Deus. Pode mudar, Marcelo? Pode. Isso depende do homem, isso depende da nação, isso depende do bairro, isso depende da rua, isso depende de você querer, como Marcelo, se arrepender dos seus maus caminhos errantes tortuosos, receber Jesus como seu único e suficiente Salvador e dar continuidade a praticar a sua boa palavra e viver. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no evangelho. Veja, ferirei o pastor das ovelhas, e nesta noite todos de igual modo se dispersarão. Está na palavra, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Agora Jesus dizendo: as ovelhas se dispersarão. Quem eram as ovelhas no momento? Os 12. Glória a Deus, ali tinha 2 Simão, ali tinha 2 João, glória a Deus, aleluias, tinha Tiago, glória a Deus, tinha Bartolomeu. Os 12 estavam ali, Judas estava ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, todos estavam ali, os 12. Ele disse que as ovelhas, aleluias, lá as ovelhas se dispersaram, depois que feriram o pastor das ovelhas. Ou seja, aquele processo todo, né, de prender Jesus, de esbofetear Jesus, né, de pedir a Jesus para revelar quem estava batendo nele, né, de botar Jesus na prisão, lançar Jesus de lá para cá, o Sinédrio, para Caifás, Sinédrio, Anás, esse jogo de empurra, né? E ali Jesus conduzia a cruz nas vias públicas de Jerusalém, morrer, ser crucificado fora de Jerusalém. Glória a Deus, ele se entregou a Deus fora de Jerusalém numa cruz, a sua alma, o seu espírito, e disse: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Glória a Deus. E ali as ovelhas se dispersaram. Então não foi só Pedro que se dispersou, não foi só Pedro que negou, de igual modo os 12. Agora, senhoras e senhores, o único que ficou do começo ao fim, até Jesus entregar o seu espírito na mão de Deus, foi João. Glória a Deus. João ficou até o final. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive, que reina para todo sempre. Então, mas depois que eu houver ressuscitado, Jesus diz: ó, vão ferir o pastor das ovelhas, vocês ovelhas vão se dispersar. Agora, quando eu vou voltar ao terceiro dia, vou morrer à tarde, vou entregar meu espírito na mão do Pai à tarde. Louvado seja Deus, e vou ressuscitar no terceiro dia. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para tudo. Eu vou voltar, mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizarem, nunca porém eu. Glória a Deus. Amados, de igual modo todos se escandalizaram com essa situação, foram dispersos quando Jesus começou a ser conduzido, primeiro à prisão. Aí veio os açoites, veio os martírios, os castigos, né? Glória a Deus, veio a coroação de espinho,
cravos, veio todo aquele processo que eu já disse antes. Todos se dispersaram, feriram o pastor. E o alvo do diabo, o alvo de Satanás é o pastor. O alvo do inferno é o superintendente, é o pastor presidente. O alvo do inferno é quem está, glória a Deus, conduzindo as ovelhas. Louvado seja Deus. Porque se feriu o cabeça, o líder, os outros por si só automaticamente se dispersam. O alvo da família não é o pai, não é a mãe. Feriu os pais, os filhos se dispersam. É isso que Satanás quer, mas está repreendido pelo sangue de Jesus. É só nós continuarmos ligados na fiação em Deus, fazendo o que Deus quer que a gente faça de verdade, de verdade. É aquilo que Marcos diz no capítulo 13, versículo 37. E as coisas que vos digo a todos, vigiai. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizarem, nunca porém eu. Aí Jesus vai dizer, glória, disse a verdade, disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante, 2, 3 vezes, me negarás. Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, na terceira, antes dele cantar a terceira vez, tu me nega. Foi o que Jesus estava passando para Pedro. Não era que Jesus desejasse que Pedro viesse a negar. Só que Jesus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é presciente. Ele sabia das fragilidades e sabe de cada um de nós. E o que ele requer é que nós trabalhemos com a ajuda dele em cima dessas fragilidades, para o reparo, para o conserto, para nós estarmos firmes na presença do Senhor. Glória a Deus. Que observe, mas ele disse com mais veemência. Pedro então assim engrossou a voz, sabe? Com mais impetuosidade, com mais robustez, glória a Deus, com mais seriedade. Ele disse, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam também todos, ou diziam todos também. Porque Pedro disse, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. No cumprimento do versículo 31, a parte B, a última parte, e da mesma maneira diziam todos também. Então você observa, glória a Deus, no que tange da vida pelo seu pastor, mas que Jesus mais, glória a Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele disse, ainda que seja necessário morrer, contigo morrerei. Não vou negar, morro, mas não nego. Foi o que Pedro quis dizer, morro, mas não nego. E aquelas 2 senhoras que entrevistou Pedro, onde ele estava, tu estava com o mestre porque você parece com ele, o seu linguajar te denuncia, a sua fisionomia, a sua aparência, o seu vestir, o seu modo de falar te denuncia. Por 2 vezes alguém entrevistou Pedro, né? E o cara cantou 2 vezes. Antes do cara cantar 3 vezes, veio outra entrevista, ele disse com mais veemência também, com mais robustez, nunca estive com esse homem. Já irá, né? Observe, amados, e Jesus disse, está escrito aqui na palavra, Marcos escreveu, e da mesma maneira diziam todos também. Aí alguém disse que é só Pedro, né? Aí Pedro disse, ó Senhor, se eu tiver que morrer, vou morrer, mas não vou te negar. Glória a Deus. Se Pedro confessasse, não, eu estava com ele, não, eu sou dele, não, ele é meu pastor, provavelmente Pedro também iria para uma cruz, ou quem sabe por uma decapitação, ou quem sabe outro tipo de morte trágica. Mas infelizmente ele negou e cumpriu o que o Jesus disse, o galo vai cantar, e o galo cantou. Só que graças a Deus que Pedro ali se arrepende de coração, não é remorso. As lágrimas começam a correr, a molhar o rosto do apóstolo Pedro. Glória a Deus. E o Senhor Jesus, com um olhar, só com um olhar, Pedro corrigiu todas as suas falhas, se arrependeu de coração, alma e espírito. Glória a Deus, sabe? E ali começou, tanto que quando Jesus disse em João capítulo 21, Pedro, tu me amas? Por 3 vezes, né? Glória a Deus, ele disse, amo, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Pedro se arrependeu de coração, não foi como Judas, que apenas teve remorso, não recebendo as moedas, as 20 moedas de prata, e jogado nos pés deles, ele foi e lançou no cemitério, no campo, né?
ele teve remorso, não foi arrependimento. Por que, Marcelo, remorso? Quem tem arrependimento nunca tira a sua própria vida. Nunca, jamais. Agora quem tem remorso tira. Quem tem remorso tira a vida. E tirou a vida, você já sabe, né? O caminho à eternidade, sem Jesus para todo sempre. Mas Marcelo, e outra coisa, tirar a vida, não é só suscitar com suas próprias mãos, sabe? Com a arma branca ou arma de fogo, não. Eu lhe faço a pergunta: se eu ingiro cigarro, bebida alcoólica, entre outras perturbações, estou tirando minha vida, sim ou não? Claro que tu. Claro que tu. E para onde é que eu vou? Já sabe. Morrer sem arrependimento verdadeiro, sem receber Jesus como seu Salvador, já sabe qual é a eternidade desse que você vai tomar. Ou assim que fizer assim. Meu querido, coloque essa palavra dentro do teu coração e lembre-se. De igual modo, todos disseram a mesma coisa. Senhor, se precisar morrer, morro, mas não nego. Queridos, Deus sabe do nosso coração, nossa fragilidade. Agora vamos estar firmes, sabe? Não vamos procurar pretexto e desculpa. Deus é bom o tempo todo. Um forte abraço, se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu comentário, teu joinha, teu legal. Glória a Deus. Ativa o sininho da notificação na opção todas e passe adiante para que o mundo seja alcançado através da palavra de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.